Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez no nosso canal para falarmos sobre justiça social e é claro que voltando a tratar dos assuntos mais importantes que a gente acha interessante para a nossa sociedade, principalmente nesse momento em que a gente está em transição de um poder que jamais poderia ter ocorrido em nosso país e agora a gente acredita que está voltando à normalidade. Normalidade de progresso, normalidade porque qualquer país que pense em crescimento e desenvolvimento, ele tem que pensar em todas as camadas sociais. E principalmente aquelas camadas em que estão deixadas para trás. Uma coisa eu acredito que a nação brasileira deve ter aprendido, que sem educação não tem como se formar bons cidadãos. A gente sabe que existe uma diferença muito grande entre classe média e elite. A elite é a dona dos meios de produção. A elite, a gente não tem muito o que falar dela. Além dela ser pequena, ela sempre vai existir e ela também é quem comanda as demais. Não tem como a gente fugir disso aí. Mas por outro lado, a classe média, que não deixa de ser uma classe trabalhadora, que acha que um dia pode ser elite, mas sem fazer esforço, sem ter talento, também não estuda. E o que nós observamos durante esses 4 anos foram ali das barbáries, as violências, tudo que existiu contra a esquerda, é principalmente que essa dita direita é burra. Burra em todo sentido, burra porque não estuda, burra porque faz até faculdade, mas que não consegue adquirir conhecimentos, não consegue ter um pensamento crítico sobre nada. Nesse mesmo caminho, eu diria que se encontra muitos dos militares. Não vou dizer tudo, porque eu encontro muitos militares também nas faculdades, muitos militares que, por mais que são treinados a dizer sim senhor, não senhor, eles têm sim a sua forma de colocar a sua autocrítica, ele tem como dar a sua parcela de contribuição no meio social. E aproveito para homenagear, parabenizar os nossos policiais antifascistas. E o que nós queremos hoje é, primeiro, falar um pouco, que eu estou vendo aqui numa reportagem, sobre os comandantes militares, né? Que é colocado aqui como se fossem os intérpretes da Constituição, quando na realidade é claro que é uma forma crítica de dizer, porque durante o governo de Bolsonaro, eles se achavam na comodidade de dizer que estava fazendo parte dessa nova política, estava fazendo parte não por golpe, mas sim como apoio de um ex-militar que antes inclusive foi condenado, foi deixado de lado e que poderia sim a partir daí ter mais espaço nesse meio constitucional, nesse meio em que tem muita grana, existe muita roubalheira, mas que não necessita fazer nada quando a direita está no poder. Só que eles se enganaram. Acreditavam que tão cedo a esquerda pudesse retomar o poder. E tomou. O que acontece é que muitos generais acreditam que podem colocar a sua opinião, que podem fazer alguma coisa contra a nação, ou contra metade dessa nação, que continua acreditando na democracia. E é a partir daí que eu gostaria de começar o meu discurso. Primeiro, deixar bem claro que, assim como eu, que vivo dentro do capitalismo, mas apoio o socialismo, não socialismo puro porque não existe nada puro, mas sim vivo o capitalismo em que procuro controlar o máximo para não ser um viciado em consumismo, porque o que mata no capitalismo não é o capitalismo em si, e sim nós que nos deixamos
ir por essa questão de desejo, transformar toda a nossa necessidade em desejo, e a partir daí acreditamos que não somos felizes se não tivermos o que outras pessoas têm ou que o comércio está empurrando para a gente, né? Primeira coisa é isso. Então, eu tenho minha opinião em relação ao modo de se viver no dia de hoje. Sou comunista, sou socialista e ao mesmo tempo procuro fazer com que as pessoas aprendam a viver dentro do capitalismo. Da mesma forma como China está dando o exemplo de que mesmo não deixando de ser socialista, mas se o mundo é capitalista, tem como a gente aproveitar alguma coisa e simplesmente não ir na mesma ideia, né? Na ideia de consumo. Você não precisa virar escravo do capitalismo. Você pode viver, sim. A partir daí, eu também teria um pequeno recado para essa galera militar, esses velhinhos aí que nunca fizeram porra nenhuma pelo país e que hoje se acha gente, que são generais e que são a cúpula das Forças Armadas, que ainda acreditam na retomada do poder em um tipo golpe militar, algo parecido. Primeiro, na década de 30, 40, por aí, até os anos 80, a sociedade brasileira ela era refém de vocês, refém de todos aqueles que tinham, de certa forma, o poder entre aspas, porque a democracia que é o maior poder que existe. Então, a partir daí, era fácil perseguir, era fácil se esconder por trás da farda, porque a população não tinha tecnologia, a população não tinha armamento, a população não tinha informação nem nada para fazer contra. Nos dias de hoje, caros senhores, é o contrário. Se eu, que estou aqui, quisesse dedicasse a minha vida a caçar vocês, que se dizem golpistas, vocês não falam que são golpistas, mas que querem, eu teria condições muito bem de encontrar cada um de vocês. Então, o que eu gostaria de deixar bem claro é que hoje somos conscientes que vocês são pagos com o nosso dinheiro, somos nós que pagamos seu salário. Então, a superioridade que existe na Força Armada existe porque nós queremos. Somos nós, a sociedade de uma forma toda, principalmente da classe trabalhadora, que sustenta o país, porque não é a classe média que sustenta o país. A grana, ela pode até vir, de certa forma, dos donos do meio de produção. Mas quem sustenta realmente o país é a classe trabalhadora. Nós hoje temos conhecimento, nós estamos na faculdade, nós temos pós-graduação, nós é que investimos na sustentabilidade do país, não é a classe média. E por termos tudo isso, inclusive a tecnologia em nossas mãos, hoje somos conscientes de que vocês só estão aí porque nós queremos. Na hora que vocês, cabeças brancas, quiserem retomar o poder de alguma forma, a gente sabe muito bem onde encontrar cada um dos líderes. Lembra da Ucrânia, o que está acontecendo agora lá? Pois a União Soviética, eu gosto de falar esse nome, mas vamos falar como Rússia desde hoje. O Putin, ele acreditava que poderia, com todo o armamento, com todo o poderio de guerra que ele tem, poderia no instante acabar com a Ucrânia. Mas a Ucrânia, ela está fazendo exatamente isso que eu estou falando agora. Eles têm também toda a tecnologia em sua volta, eles têm a diplomacia também de muitos países em sua volta, o que nós também temos. E a partir daí, o que está acontecendo com a União Soviética é que ela tem que recuar. E que a maioria dos generais estão morrendo, estão desertando, estão sumindo. Então, a mesma coisa a gente tem condições de fazer aqui. Não precisamos da experiência da guerra ou da guerrilha para fazer, porque se existe algo fácil é conseguir informações, armas. Conseguir tirar vocês do poder é a coisa mais fácil que tem. Outra, não acredite que a maioria dos soldados que estão no quartéis estão prontos para lhe atender. Não estão. Muitos já sabem hoje o que é democracia. Muitos já sabem hoje o que querem para a sua família, porque aqui fora, eles estão dentro do quartel, mas aqui fora estão as famílias dele.
quando esses cabeças brancas, esses generais que não fazem mais nada, não servem para porra nenhuma, nunca serviu para o país. Quando eles acreditam que pode dar um golpe, ao lado dele tem muitos soldados que lembram exatamente que lá fora quem vai sofrer é a sua família. Então, hoje, isso que vocês gostariam de fazer, é claro, esqueça. Esqueça, assim como a direita, tão cedo esqueça do poder. Tiveram a chance, sabia que ia fazer merda como fizeram, certo? Tiveram a chance, quase que afundaram o país, porque sustentabilidade vocês não querem saber. Desenvolvimento vocês não querem, vocês querem crescimento de qualquer jeito. E crescimento de qualquer jeito só pode haver através do roubo, da corrupção. No momento em que pega-se todo o imposto, em vez de investir no país, vocês colocam dentro do bolso. E aí vem esse orçamento secreto provando isso. E aí vem a questão do Estado mínimo, que só funciona quando o país justamente já está considerado como país primeiro mundo. E que o Brasil ainda não é. Poderia estar chegando lá, mas não é. Um país em que não tem tanta desigualdade. Porque quando se tem desigualdade, a primeira coisa tem que combater a desigualdade. A partir daí, você investindo nas classes mais baixas, essa classe ela vai trabalhar para as outras que estão acima delas também. E a partir daí, a mão de obra melhora, a tecnologia também, e o país só melhora dessa forma. Não adianta vocês querer grana, querer melhorar, se a sua base continua a mesma. É dar um tiro no próprio pé. Mas, a partir daí, vocês acreditam, continuam acreditando que o melhor que se tem é investir nas grandes empresas, esquecer o resto. É investir no agronegócio, é investir nos madeireiros e por aí vai. Quando na realidade é provado que não. Tem que começar de baixo, a partir daí sim o país cresce como um todo. Claro, vocês não têm nenhum interesse nisso porque esse crescimento e desenvolvimento não é para hoje, é a médio prazo. E aí vocês não vão usufruir dos frutos que virão lá na frente, e sim seus filhos e netos. Vocês não estão querendo saber em relação o que será para os seus filhos e netos. Vocês querem o bom agora. E querer o do bom e do melhor agora é dar um passo à frente, é não trabalhar. É procurar através da malandragem, do roubo, conseguir algo que vocês sabem que não lhe pertence, certo? Então, aqui começa a matéria falando que Lula erra ao dizer que Jair Bolsonaro humilha Forças Armadas, usando para desacreditar o processo eleitoral e criando assim um clima de um novo golpe no limite, né, que seria possível. Ele erra porque os militares, querendo ou não, eles começam a sentir o gosto de poder participar de um projeto de governo que não faz nada, assim como eles também não fazem nada lá. A diferença exatamente um está na vida militar, outro está na vida política. Mas são parasitas da mesma forma. E eu estou dizendo isso bem aberto. A maioria dos grandes nomes do Exército, Marinha e Aeronáutica são parasitas, porque nunca precisaram fazer porra nenhuma pelo país. Se quisesse fazer alguma coisa, poderia fazer sim. Por exemplo, hoje o tráfico de drogas e de armas é grande porque não há policiamento, não há nada. Eles não fazem nada. Treinar para guerra? Que guerra? Nós não estamos em guerra, nós não vivemos em guerra, nunca tivemos guerra. Tivemos algumas guerrilhas, alguma insurreição e que logo foram abatidos. Isso aí não é guerra. A guerra do Paraguai, do qual a gente tem um grande criminoso aí como patrono do exército, também não foi guerra, foi uma chacina. Então, o Brasil nunca participou de guerra. A não ser em missão de paz, no Haiti, em algum canto, mas não é participar de guerra propriamente dito. Hoje a gente tem uma grande quantidade de militares sem fazer nada, ao contrário, vai pintar muro, vai fazer qualquer outra coisa, mas o que estão fazendo em relação à vida militar, nada. Nada, porque não há interesse. Qualquer projeto que se tenha hoje, até para ajudar a polícia a subir o morro, a acabar com os traficantes, primeiro falam que precisam de uma quantidade enorme de grana, que não há necessidade, afinal de contas você não vai contratar nada, tudo que você tem ali, você pode até querer mais, alguns armamentos, um helicóptero, alguma coisa, mas não é os milhões e milhões de reais em que se pede para fazer uma investida, por exemplo, como se foi feito em algumas favelas do Rio, né? Então, tudo hoje é na base da malandragem, da pilantragem
e é assim que vocês pensam em continuar. Então veja bem, os militares, na realidade, eles por algum tempo é claro que eles estavam distantes do Bolsonaro, porque Bolsonaro ele tem um passado negro em relação ao exército. Para muitos soldados, ele é visto como um herói porque lutou por melhores salários. E é interessante, se lutou por melhores salários, ele também tem um salário pequeno. Mas quando ele entra na política até os dias atuais, a sua fortuna é grande. Eu não entendo. Né? Aliás, entendo. Estou apenas mostrando para vocês que não dá para se explicar algo desse tipo. Só que o que acontece? Ele, no momento em que é considerado terrorista, ele dá uma guinada e quando entra no poder, ele finge estar ao lado das Forças Armadas. O general Eduardo Vilas Boas, que é outro que nunca fez porra nenhuma pelo país, nunca vai fazer, vai morrer no esquecimento mesmo, porque ele mesmo, antes de Lula ser preso, me lembro muito bem, eu acho que aqui deve ter falado do post dele, tá aqui, assegura a nação que o exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, a paz social e a democracia, bem como se mantém atento às suas missões constitucionais. Eu não sei que Constituição ele está falando, mas eu sei dos interesses que o exército tinha nesse momento em relação ao poder, por ver a quantidade de militares, seja ele de qual esfera for, entrando na vida pública, fazendo parte do projeto em que se pensava criar para um país, certo? E a gente sabe que Lula foi preso a partir daí, houve todo um apoio, né, dos militares, mas só que Bolsonaro, com certeza, muito dele, inclusive Vilas Boas, foi deixado de lado, colocou as pessoas que ele achava melhor e usou de marionete muitos desses militares, mas eles ficaram calados, eles continuam achando que isso é bem melhor do que a esquerda. Nesse momento agora, aproveitaram mais uma ideia de Bolsonaro de dar uma olhada nas urnas, porque as urnas elas poderia ter fraude, alguma coisa assim, esquecendo que toda a família dele, inclusive ele, durante todo esse período, eles foram eleitos através do voto eletrônico, né? E aí as Forças Armadas elas colocam um relatório final como se tivesse em cima do muro, mas dizendo, cuidado, não encontramos nada, mas pode sim haver alguma coisa errada. As pessoas estão na frente dos quartéis protestando, mas isto é constitucional, nós não podemos fazer nada. Tendo esse jeito de apoiar, quase que indiretamente, essa ressurreição em que as pessoas aqui de direita acreditam que é os Estados Unidos. O que foi feito lá com Donald Trump, querem fazer a mesma coisa aqui. Sendo que aqui existe um STF, não só o STF, mas como alguns outros órgãos também, que são competentes e que vem punindo a partir do momento em que tem todos os indícios de ilegalidade, vem punindo todos aqueles que vão contra a Constituição. Nossa Constituição é uma das melhores do mundo e quando a gente pega alguém que faz valer o que está escrito nela, então a tendência é melhorar cada vez mais. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. Primeiro, pare com esse sonho, porque se você é militar, principalmente esses mais velhos aí, né, e acredita que o que vocês vivenciaram lá na década de 30, 50, até os anos 80, poderão ver de novo, não vê. Não vê porque eu já estou ficando velho, mas existe essa galera jovem aí em que eles não vão para a rua simplesmente gritar apoio A, B, não a ditadura, não. Eles estão preparados para pegar vocês e não precisa de guerra. Para pegar cada um de vocês, para decapitar mesmo, para acabar de vez com todos esses vermes que existem. Existe forma muito fácil de fazer isso. A gente sabe onde eles se encontram, a gente sabe quem os defende,
quem está ao seu lado, mas que não defende, que é exatamente isso em que a gente vai ter mais apoio também. E a gente sabe que tirando essas ervas daninhas, esses líderes, o resto da tropa silencia, porque ele está ali inflamado apenas porque tem algum líder na frente dele. Mas que a maioria já não pensa mais assim. Eles não querem perder o saldo que tem no final do mês, eles não querem perder a patente, então simplesmente eles vão fazer alguma coisa. Alguma coisa. Assim como na guerra na Ucrânia. A maioria dos generais, eles foram convictos, segundo Putin, que eles iriam lá, defender a pátria, quando na realidade não se entregaram. Desertaram. E muitos, por não ter tanta coragem de ir até morrer em combate, certo? Então, essa é a primeira coisa que falo. Eu não tenho medo nenhum de falar aqui que, pelo bem da nação, somos capazes de fazer qualquer coisa. Não é apenas por eu ser muçulmano. Não, isso é apenas um detalhe. Claro, existe para mim uma diferença hoje aqui no Brasil, aqui no Ocidente, entre ser cristão e muçulmano, porque cristão, a maioria, foi ensinado a respeitar o inimigo, foi ensinado a orar pelo inimigo. E isso aí faz com que em determinadas horas a gente até morra, né, orando, coisa que eu jamais vou fazer. Jamais. Pode ter certeza. No momento em que eu ver que a minha nação está sendo atacada, no momento que eu ver que minha família está sendo ameaçada, eu vou para cima. Só que eu vou para cima de forma racional. Hoje, digo e repito, sabemos onde pegar cada cabeça branca que ainda está pensando em algum tipo de ressurreição. Sabemos onde se encontra cada um deles e não temos medo. Assim como, aos poucos, estamos acabando, eu estou afirmando aqui, estamos acabando com todos aqueles em que continuavam lutando por alguma célula nazista, como os skinheads, vocês já não ouviram falar mais esse nome. Outros grupos aí que eu não gosto nem de pronunciar, ainda existem alguns, ainda fazem algumas saudações e tudo, mas podem ter certeza que essa galera ela vai silenciar por bem ou por mal. Que essa galera, ou na base da reflexão ou do chicote, eles vão se amansar. Porque aqui no Brasil não vai acontecer o que acontece nos Estados Unidos. Lá tem a seita 3K, lá tem todo tipo de coisas criminosas, instituições criminosas, como se fossem instituições legais. Aqui nós não vamos ter. No momento em que eu vejo alguém com a suástica, alguma coisa, eu vou para cima. Vou, e essa pessoa, não sei se ela vai ter tempo de explicar o que é aquilo. Acreditar que aquilo dali fazia parte de um grupo do INC, de alguma coisa, isso aí é algo que não dá para entrar para uma concepção. Nós sabemos hoje todos os símbolos que eram voltados ao nazismo. Também é difícil alguém tentar utilizar e dizer, não, aqui a gente achava que não sabia como ultimamente aconteceu. Então, um conselho em que a gente aproveita para dar nesse final de ano. Para todos os militares, não só da Marinha, Exército, Aeronáutica, pode ser da polícia, pode ser de todas as polícias, guarda municipal, não importa quem. Se vocês ainda estão achando que podem fazer alguma coisa, que nessa ideia bolsonarista, nessa ideia que vocês compraram, dá para dar algum tipo de golpe, esqueça. Porque quem vai sofrer são vocês e muitas de suas famílias também, porque vai sentir a perda, né? Porque nós não estamos para brincadeira, nós queremos um país em que a gente possa ter liberdade de expressão, a gente possa viver com democracia. Só que a democracia, ela não é colocada, ela não é imposta, como ainda acredita muitos por aqui, através do diálogo, através da prece, da oração, não. Eu só oro pelos meus, eu só oro pelos meus amigos. Os inimigos a gente respeita enquanto estão distantes, mas na hora do combate a gente procura eliminá-lo. Essa é a realidade. E tudo o que for possível faremos pela democracia. Esse país vai ter que crescer, esse país vai investir em educação e saúde, porque saúde e educação é a base, são os principais pilares de qualquer país que quer realmente crescer e quer se desenvolver.
Sabemos sim que boa parte daqueles que votaram em Bolsonaro, eles apenas fizeram o seu ato democrático, o seu direito de voto, certo? Isso aí eu não sou contra de forma alguma. Agora, aqueles que aproveitaram da ocasião e começaram a se inflamar contra os demais que não votaram, aqueles que se acharam dono da verdade e que a partir daí tentam eliminar de todas as formas tudo aquilo que é contra eles, o que eles chamam de esquerda, então esses daí, a partir de agora, tome cuidado. É bom que o país volte à normalidade que se tinha antes. É bom que a maioria dessas pessoas começam a continuar respeitando as leis, porque as leis estão aí para ser cumpridas. As leis estão aí, não só as leis, como os três poderes, para ser respeitado, porque eles nos representam. Se vocês acreditam que podem viver da forma que querem, procurem um país para vocês, procurem uma ilha, algum local que vocês façam o que vocês bem entenderem. Agora, aqui vai reinar sim a democracia. Aqui nós estamos reavendo o poder e tão cedo. Pode ser que um dia, futuramente, a direita volte ao poder, mas uma coisa eu tenho certeza. Pela experiência que tivemos agora, que foi a pior de todos os tempos no nosso país, tão cedo a direita vai ter o privilégio de pegar o poder outra vez. Por outro lado, ela vai aprender a andar na linha como antes andava. Foram colocadas asas demais. As pessoas saem batendo, matando, toda a liberdade do mundo de dizer o que quer, as pessoas com racismo, preconceito, cuidado. Nós não vamos mais estar perguntando por que você está tratando o outro com racismo e preconceito. Nós vamos para cima. E nós temos a Constituição, nós temos o Código Penal, nós temos as leis vigentes a nosso favor, porque a nossa dignidade ela é mais importante que qualquer coisa. E pela nossa dignidade somos capazes de fazer qualquer coisa para manter a democracia. Então hoje o que eu estou dizendo aqui é apenas um lembrete, digamos assim, para todos aqueles que ainda se sentem muito aflorados, que acham que o bolsonarismo ainda está no poder, pode fazer alguma coisa, tome cuidado. Tome cuidado porque hoje, você já deve ter visto nas redes sociais, nós não estamos mais pensando se vocês são da nossa família, amigos, alguma coisa. Nós estamos apenas vendo seu comportamento. Na hora em que as suas atitudes e comportamentos ferem a Constituição brasileira e ao mesmo tempo ameaçam o nosso direito de ir e vir, de pensar, de estudar, de crescer, de desenvolvimento como país, pode ter certeza que nós vamos para cima e não vamos deixar barato, ok? Então essa é a minha mensagem. Estou voltando há algum tempo porque apenas deixei durante todo esse tempo refletir um pouco sobre o que está acontecendo e deixar de estar postando, porque o que estava acontecendo, as notícias, todo mundo sabia, não precisava a gente estar apenas replicando, né? Mas a partir de agora, a linha é essa. Volto a dizer, sou de esquerda, sou socialista sim, sou comunista, porém, sou uma pessoa democrática, uma pessoa que procura sim ver o desenvolvimento do próprio país em que pertenço, independente de qualquer coisa. Aceito todas as sugestões, opiniões, tudo que se possa fazer, seja de esquerda, direita, central, não importa de quem, para o bem da nação. Tudo é bem-vindo. Agora, cuidado. Não pisem da bola, não tente fazer uma ressurreição, uma insurreição, quer dizer, alguma coisa desse tipo, pensando apenas nos seus interesses, porque isso aí não dá certo, ok? Então por hoje é só e até a próxima.